Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar sobre as algas. As algas são representantes do reino protista junto com os protozoários. As principais características das algas são as seguintes. Primeiro, elas podem viver em água doce ou no mar. Tem espécies de algas que vivem nos dois ambientes e tem espécies de algas que vivem ou em água doce ou no mar. As algas podem ser unicelulares, aquelas que são formadas por uma única célula, ou podem ser pluricelulares, que são as algas formadas por mais de uma célula. Toda alga possui um pigmento chamado clorofila. Elas utilizam essa clorofila para realizar o processo de fotossíntese, em que ela consegue produzir o próprio alimento e também conseguem produzir um gás, que é o gás oxigênio, que a gente utiliza na nossa respiração. Então elas são autótrofas, já que elas conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese. E uma outra característica deste grupo é que elas podem ter reprodução sexuada ou reprodução assexuada. Como eu falei anteriormente, as algas são divididas em algas unicelulares e algas pluricelulares. Os três principais grupos de algas unicelulares são esses daqui, que estão nesses retângulos verdes, que são as euglenófitas, as pirrófitas e as diatomáceas. Os três principais grupos de algas que são pluricelulares ou multicelulares são as clorófitas, feófitas ou rodófitas. Bom, no grupo das algas unicelulares estão, por exemplo, as euglenófitas. As euglenófitas, como eu falei anteriormente, são unicelulares e elas não possuem a parede celular, que é aquela estrutura que fica por fora da membrana plasmática e confere uma maior proteção ao organismo. Então, elas não possuem parede celular. Elas vivem em ambiente aquático, podendo ser água doce ou água salgada. A maioria vai viver em água doce, então elas são dulcícolas porque elas vivem em água doce. Elas possuem a clorofila como pigmento mais abundante e por isso elas têm essa coloração esverdeada. E a clorofila também permite que elas realizem o processo de fotossíntese, obviamente. E além disso, as euglenófitas possuem um flagelo na extremidade do corpo e elas utilizam esse flagelo para nadar. E elas conseguem se deslocar de um local para o outro graças à movimentação desse flagelo. Um outro grupo de algas unicelulares são as pirrófitas. As pirrófitas também são unicelulares e vivem no mar. Então, o único ambiente que as pirrófitas ocorrem é em ambiente marinho, em água salgada. Elas são um importante componente do fitoplâncton. O fitoplâncton é formado por micro-organismos que ficam em suspensão na água, sendo levados pela corrente. E eles são importantes porque servem de alimento para várias espécies de seres marinhos. Bom, as pirrófitas vão possuir clorofila e utilizam essa clorofila para realizar o processo de fotossíntese, mas elas possuem como pigmento mais abundante carotenoides, por isso que elas têm uma coloração avermelhada. Uma coisa interessante sobre as pirrófitas é que elas realizam um fenômeno conhecido como maré vermelha. Por quê? Durante o período reprodutivo, as pirrófitas vão se reunir em grande quantidade em regiões específicas do mar. Essa grande reunião de pirrófitas vai mudar a coloração da água, já que elas são avermelhadas, a água onde essas algas estão concentradas fica vermelha e forma um evento conhecido como maré vermelha, que é basicamente um acúmulo de algas pirrófitas. Bom, o terceiro grupo de algas unicelulares são as diatomáceas. As diatomáceas têm como principal característica uma carapaça composta de sílica, que fica em volta do corpo delas. Elas também são unicelulares, elas também possuem clorofila, que elas utilizam para realizar o processo de fotossíntese. Podem viver tanto em água salgada como em água doce. E possuem como pigmento mais abundante a fucoxantina. Essa fucoxantina vai dar uma coloração amarelada às diatomáceas. Essa foto aqui que está mostrando representantes do grupo está em preto e branco, então não mostra a coloração dos organismos, mas a maioria das diatomáceas vai ter uma coloração amarelada graças à fucoxantina. Uma coisa interessante sobre as diatomáceas é que quando elas morrem, elas descem e se começam a acumular no fundo do mar, ou de rios, né? Então, quando essas diatomáceas começam a acumular, elas vão formar um tipo de rocha chamado diatomito, graças a essa sílica que forma a parte externa do corpo da diatomácea. Então, várias diatomáceas começam a se aglomerar e formam o diatomito
que é um tipo de rocha que é utilizado, por exemplo, na construção civil. Bom, no grupo das algas pluricelulares estão aquelas algas que são obviamente formadas por mais de uma célula. Tem 3 principais representantes. Bom, a principal característica das algas pluricelulares é o formato do corpo. Elas vão ter um formato do corpo que lembra uma planta. Elas têm um talo e têm várias células. Então, se você observar essa imagem aqui, ó, isso são algas e elas parecem plantas. Só que a diferença é que as plantas conseguem juntar as células e formar tecidos. As algas não conseguem fazer isso. As células que formam o corpo das algas não se agrupam para formar tecidos. Por isso que as algas não podem ser consideradas plantas. Elas têm que ficar num grupo à parte. Bom, o primeiro representante das algas pluricelulares são as clorofícias. Por que elas são clorofícias? Porque elas têm uma coloração esverdeada. Porque essas algas vão ter em maior abundância um pigmento verde chamado clorofila. Então, essa clorofila em grande quantidade dá a coloração verde às algas. Elas geralmente vivem no fundo do mar e de rios. Então, elas são um representante que pode viver tanto em água doce como em água salgada. Bom, as algas em si vão ter várias aplicações. No caso das clorofícias, além de realizarem o processo de fotossíntese e produzirem oxigênio para que os seres vivos consigam viver na Terra, elas também servem de alimento para várias espécies de animais que são herbívoros e que vivem no mar ou em rios, tá? Animais que vivem em água, obviamente, e elas também são utilizadas na Ásia como componentes de saladas. Então, tem uma espécie de clorofícias que é chamada de wakame, que ela é utilizada em saladas, que é muito consumida lá na Ásia. As rodofícias são algas que têm uma coloração avermelhada, por isso que elas são chamadas de rodofícias. Elas podem viver tanto em ambiente marinho como nos rios, e essa coloração avermelhada das rodofícias se deve a um pigmento chamado carragenina. Essa carragenina ocorre em grande quantidade nas algas rodofícias, que também são chamadas de algas vermelhas, e por isso essas algas têm essa coloração. Esse pigmento é bem importante, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco algumas funções relacionadas a ele. Bom, uma importância grande das rodofícias, além do processo de fotossíntese, é que elas são ricas em sais de cálcio. Então, quando essas algas começam a morrer e se depositam no fundo do mar, elas vão formar uma estrutura chamada recife calcário, é um tipo de recife de coral. Tá? Então, parte desses recifes de corais são formados pela deposição de algas rodofícias. Bom, uma outra aplicação dessas algas é a utilização do pigmento dela para colorir alimentos. Então, aquela carragenina que dá a cor avermelhada às rodofícias é extraída da alga e é utilizada para colorir alimentos como embutidos, tipo mortadela, salame. Uma outra coisa interessante que é obtida a partir dessa alga é o agar, que é uma secreção utilizada como espessante. Ela é utilizada para dar consistência a alguns alimentos, como pudim, sorvete. Então, essa substância é bastante utilizada na culinária para produzir esse tipo de alimento. Bom, uma outra aplicação das rodofícias é ser utilizadas como alimento em sushi. Então, o sushi é basicamente um alimento enrolado por algo. Essa estrutura que enrola o sushi é rodofícia, ou então pode ser outros tipos de algas também, tá? Podem ser algas verdes ou algas pardas também. Essa parte aqui de fora do sushi é basicamente alga que é enrolada para prender o alimento. O último grupo de algas pluricelulares são as feofícias. Essas feofícias recebem esse nome porque elas têm uma coloração parda. Tá? Então, o pigmento mais abundante é um pigmento que dá essa coloração parda. As feofícias têm algumas importâncias econômicas, como, por exemplo, elas também possuem uma secreção que é utilizada para fazer cremes, fazer sorvetes, fazer pudins. Então, o pessoal basicamente extrai essa secreção da alga e utiliza essa secreção para produzir alguns alimentos. E elas também são utilizadas como alimento, ou no sushi, ou em saladas. Então, elas, principalmente na Ásia, elas são bastante consumidas como alimento também. Uma outra aplicação interessante das feofícias é o fato de elas serem utilizadas como adubo orgânico. Então, o pessoal acumula as algas e depois de um tempo utilizam elas como adubo, jogam elas na plantação
e os nutrientes presentes no corpo da alga passam para a terra e essa terra fica rica em nutrientes e possibilita o desenvolvimento de plantas na região. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até o próximo vídeo.